Hoje nós falaremos sobre as principais diferenças entre neoplasias benignas e neoplasias malignas. Porém, eu gostaria de definir o que é câncer. Muitas vezes pensamos que o câncer ele é apenas uma doença, mas na verdade o câncer é um conjunto de mais de 100 tipos de doenças, que tem como principal característica o crescimento rápido e desordenado das células. As neoplasias, por definição, neoplasia significa novo crescimento, e elas podem ser benignas ou malignas, das quais as neoplasias malignas que nós chamamos de câncer. Ou seja, câncer, ele é um termo designado apenas para tumores ou neoplasias malignas, ou seja, não existe câncer benigno. Sendo assim, nós podemos ver quais são as principais características das neoplasias benignas e das neoplasias malignas. O que é que diferencia uma da outra? Primeiro, eu trouxe aqui 3 figuras histológicas, aqui de um tecido normal, tecido adiposo, aqui de uma neoplasia benigna no tecido adiposo e aqui uma neoplasia maligna no tecido adiposo. Primeiro, tentem observar qual dessas duas aqui se parecem mais com o tecido normal. Lógico, essa aqui. Então, ó, isso aqui ele é um tumor benigno no tecido adiposo, também chamado de lipoma. Ou seja, as neoplasias benignas, elas se parecem muito com as células que deram origem a elas. Ou seja, elas são formadas por células bem diferenciadas. Porém, as neoplasias malignas, elas não se parecem tanto com as células que deram origem a elas. Por isso são chamadas de células pouco diferenciadas. As neoplasias benignas, em geral, eles apresentam um crescimento progressivo e expansivo. De maneira geral, elas são encapsuladas e apresentam um crescimento expansivo, ou seja, de dentro para fora. Enquanto as neoplasias malignas, elas não são encapsuladas e apresentam um crescimento bastante infiltrativo. As neoplasias benignas, elas são bem delimitadas, porém as neoplasias malignas, elas não são bem delimitadas. As neoplasias benignas, elas não são capazes de formar metástase, porém as neoplasias malignas, essas sim, são capazes de formar metástase. E o que é metástase? É quando algumas dessas células são capazes de adentrar a corrente sanguínea e colonizar órgãos à distância. Então, normalmente aqui na figura, isso aqui é um tecido normal, tecido adiposo. Podemos ver células bem redondinhas, com núcleo periférico. E aqui é um tumor benigno de tecido adiposo, que é chamado de lipoma. Veja como elas até se parecem com as células que deram origem a ela. E aqui é uma figura histológica de um lipossarcoma, que é um tumor maligno de tecido adiposo. Bem, era isso que eu queria falar com vocês. Espero que tenham entendido as principais diferenças entre neoplasias benignas e neoplasias malignas. Até mais!